Olá, olá pessoal! Hoje à noite nós vamos falar sobre intercâmbio. A nossa convidada é a Camila Miranda, que já deve estar chegando por aí. Vamos aguardando aqui a Camila. Olá, olá, boa noite. Hoje o nosso papo é sobre intercâmbio, as vantagens de se fazer um intercâmbio. Estamos aguardando a nossa convidada, Camila Miranda. Ver se a Camila já está aí. Daqui a pouquinho ela já vai estar com a gente. Pra gente poder falar sobre as vantagens de um intercâmbio. Deixa eu ver aqui. Se ela já chegou aqui. Tá aguardando aqui nossa convidada. Tá aguardando aqui a Camila. Olá. Muito boa noite para vocês que estão chegando aí. Eu estou entrando, fazendo contato aqui com a Camila para a gente começar a nossa live sobre as vantagens de se fazer um intercâmbio e a Camila poder contar um pouquinho da história dela. Vamos ver aqui. Não sei porque ela não está conseguindo entrar. Vamos ver aqui a Camila. Vamos lá. Olá, olá, vocês que estão aí participando. Logo, logo a gente vai estar com a Camila. Deixa eu colocar aqui. Aqui. A Camila já está aqui. A Camila já está entrando aí para a gente poder conversar. Ei, Camila, boa noite. Boa noite, você tá me vendo? Eu não tô aparecendo aqui pra mim mesma, não. Tá tudo escuro. Você consegue me ver? Sim, eu estou te vendo. É, Eu estou... eu vou tentar fechar e eu te chamar, porque eu não tô vendo. Aqui tá tudo preto. Então, Tem que você fazer quer de... iniciar? Você quer É, iniciar a live? Então eu vou. Aí a gente não, pede não, quem. você fica aí. Você fica aí. Eu só vou fechar. Ok. Hello, Stella. From Indaiatuba. Que bacana. Hello, hello. Ok. Ok, ok. Vê se agora dá certo para Jean, Camila boa entrar. noite. Agora deu certo. Eu não Deu sei o que tinha certo. acontecido. É, parece que o outro estava com uma espécie de delay, porque depois eu vi. Agora deu Ah, certinho. ok. Ok. Eu também entrei e acabei fechando porque eu entrei com a câmera virada. E depois que eu reparei, mas enfim, vamos começar a nossa live. Vamos falar sobre suas experiências no intercâmbio na Irlanda. Olha só o que eu trouxe para ficar bem temática, que se não for para ser temática, eu nem faço a live. Pois Vou é, deixar aqui. eu tô com inveja de você, com essa bandeirinha que eu não comprei uma. Infelizmente, eu acabei dando essa bobeira. Eu nem lembro de quando você comprou essa bandeira, se eu tava junto, eu nem lembro. Não, essa bandeirinha foi um presente. Eu não comprei ela na Irlanda, não. Eu Ah, comprei ela não! depois. É, Ah, legal, legal. Bacana. Então vamos começar falando aí, Camila, sobre as vantagens proporcionadas pelo intercâmbio, né? certo, Mais especificamente o intercâmbio da Irlanda, que foi o que você participou. certo.
Bom, para o pessoal, né, que acompanha a Jean, que ainda não me conhece, meu nome é Camila, eu sou advogada, sou professora universitária, já fui aluna da Jean, eu também tenho formação aí em letras, português e inglês. E no início de 2018, né, eu me lembro de estar um dia de bobeira no WhatsApp e a Jean me falar que ela estava organizando uma excursão para pessoas que queriam estudar inglês na Irlanda. E aí eu achei aquele negócio assim um pouco exótico, né? Porque a gente pensa sempre em estudar inglês nos Estados Unidos, no Canadá. E aí eu fui pesquisar sobre isso que você está me perguntando, né? Quais que são as vantagens de fazer intercâmbio na Irlanda? Né? Por que que eu escolheria a Irlanda? E foi aí que eu descobri que a Irlanda não tem maiores burocracias, né? A exemplo do visto, que para você ir para os Estados Unidos precisa de visto, para o Canadá embora seja mais simples, mas também exige um visto específico. E aí eu descobri que a Irlanda não precisava de visto, né? Bastava que a pessoa tivesse passaporte. E fui pesquisar, né? Descobri que a Irlanda é um lugar lindo, maravilhoso, cheio de castelos, né? Com muitas lendas, muita cultura envolvendo, né? O povo celta, dentre outras lendas, né? Relacionadas àquela região. E acabei me apaixonando pela paisagem urbana, aí eu comecei a ver filmes que tinham, né, como pano de fundo a Irlanda. Então, assim, as vantagens foram a questão de não ter a burocracia, de não precisar de visto, ser um lugar muito bonito, né, em termos de castelo, com muitas lendas, com muita cultura, e a possibilidade, né, de turistar. E eu também gostei da proposta do curso, né, que você apresentou para a gente, dentro do limite do razoável, achei um intercâmbio acessível também, né? A gente foi para o interior da Irlanda, em comparação aos demais. Então, eu acho que eu ponderei tudo isso, né, na hora de escolher realmente ir para a Irlanda. Ok, ok. Falando um oi, o pessoal que tá entrando agora, o Gabriel. A Estela comentou aí em inglês, um inglês muito bacana da Estela. Obrigada por sua participação, Estela. Mas a nossa live hoje não é sobre experiências em inglês, assim, não é específica sobre o uso do inglês. O nosso tema hoje é sobre o intercâmbio que a Camila fez, no caso, para a Irlanda. Então, a gente está falando mais especificamente sobre isso, tá? Camila, então eu acabei assim, eu tenho que aprender a fazer live, que eu nem te apresentei, ainda bem que você Sem me problema, apresentou. não. E eu também não me apresentei, É mas verdade. a gente acaba esquecendo que está fazendo a live compartilhada e os seus seguidores não me conhecem, né? Em grande Podia. parte. Então, eu costumo brincar que eu sou a diretora, coordenadora, professora. A Way Idiomas tem múltiplas funções, professora de inglês e Legítima de espanhol também. proprietária. Isso, exatamente. Mas a gente acaba assumindo essa função de professor, professora, e a gente o tempo todo acaba se vendo mais como professor do que realmente como proprietário, né? Então, pois é, gente, é super bacana ter vocês aqui para a gente falar sobre a Irlanda. Eu me apaixonei pela Irlanda. Olha, eu quero só falar um pouquinho aqui como é que surgiu essa história da Irlanda para mim. A Camila está contando como é que surgiu para ela, que ela viu, né, a minha mensagem convidando alunos, ex-alunos para irem fazer esse intercâmbio. Mas para mim foi assim uma coisa que meio que por acaso e que deu super certo. Eu não me arrependo nem um minuto. E eu, às vezes, me pego pensando, por que não pensei na Irlanda antes? Porque eu tinha tentado um visto para o Canadá uns anos atrás e o meu visto foi negado por causa de questão de documentação, que Burocracia. a gente acabou mandando uma documentação e uma documentação dizia uma coisa e o formulário dizia outra, por causa mesmo dessa minha função de professora e também de proprietária da escola, então de sócia proprietária. Então eles acharam ali vamos dizer, uma Uma divergência. discrepância, uma divergência, a palavra melhor, nessa informação, e aí mandaram aquela cartinha, porque na época a gente nem ia lá para entrevista, que eu acho que se eu tivesse ido, poderia ter sido melhor, teria me explicado, mas aí como foi documentação,
acabou que na época a gente não ia para entrevista, né? Hoje em dia acho que já tem uns 2 ou 3 anos que vai para entrevista, se for necessário, eles ligam, mas na época não se fazia entrevista. E eu fiquei um tempo assim, meio chateada com essa história de Canadá, pensando, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo. Mas aí um dia, pesquisando lugares legais para a gente fazer um intercâmbio, eu descobri a Irlanda. E me arrependo muito de não ter pensado nisso há alguns anos atrás. E eu quero voltar, com certeza. Vou voltar. Eu e meu marido vamos voltar. Com sorte, a gente ainda leva minha mãe junto. Não sei se ela está assistindo essa live, mas vamos voltar sim, pode ter certeza. E eu queria muito ir junto, né? Claro, sempre. Aí, olha só, a pergunta seguinte é: por que fazer intercâmbio adulta? Porque muita gente vai fazer intercâmbio adolescente, mas por que fazer um intercâmbio adulta? Qual a vantagem? É interessante, assim, muita gente, né, na minha época fez intercâmbio quando adolescente, eu e a minha irmã, que também foi, né, no seu intercâmbio. Na época a gente não fez, né, por uma série de fatores, eu não fiz intercâmbio quando nova, e assim, você me chamou, surgiu a oportunidade. Eu acho que são experiências e fases da vida que você tem maturidades diferentes para aproveitar a situação. Para além do aprendizado de língua inglesa, né, que foi o motivo principal do intercâmbio, digamos assim, conhecer um lugar novo e me aprimorar tanto a pronúncia, né, o conhecimento sobre o idioma, a escrita, as habilidades, mas antes de tudo foi uma viagem assim, com amigas, sabe? Fomos com você, com a Cláudia, com a minha irmã. Então, assim, eu acho que fazer intercâmbio depois de adulto é você unir diferentes experiências em uma só. O aprimoramento, né, do idioma, uma possibilidade de você fazer turismo num lugar lindo, que é a Europa, dizendo minha mãe que vai na próxima. E a possibilidade também, né, de você de repente convidar aí uma amiga ou um familiar para viajar. Eu gosto muito de viajar com o meu marido, né? Sempre que possível a gente viaja, mas é uma experiência diferente, né? Você de repente viajar aí com um familiar já adulto, com uma amiga já adulta. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível. E às vezes a gente ficava impaciente com o pessoal da sala, né? Tinha uns adolescentes na sala que nem sempre tem aquela maturidade para conduzir as coisas. Deve ser que são fases da vida diferentes. Para eles é importante, mas fazer intercâmbio depois de adulto tem sim muitos benefícios para além do aprendizado, né? São essas coisas que eu falei. Legal. Você mencionou aí a questão da gente poder estar na Europa. Assim, foi a minha primeira vez na Europa, né? Eu voltei depois disso. A minha também voltei, né? Foi a minha também. Você também voltou. Então, assim, eu sou apaixonada pela Europa, né? Esse feriado agora me deu até uma recaída, assim, que é diferente de tudo. É diferente aqui da América do Sul, embora eu só tenha ido ao Chile. Você visitou mais países na América do Sul, mas a gente vê que é diferente, não é? E também é muito diferente. É muito, muito legal. Então, assim, e essa experiência de a gente poder ir para estudar na Irlanda e na volta dar uma passadinha em outro país, que também foi a nossa experiência que a gente passou na Holanda, né? Então foi muito bacana. E aí, você acabou respondendo por que escolher a Irlanda, né? Que era a minha, na verdade, a nossa nosso script aqui, né? Nosso roteiro. Você acabou falando a questão num país que tem cultura, que tem lugares lindíssimos para a gente visitar, né? E eu acho assim que a gente até fez ótimas escolhas no nosso roteiro, de ter ido para o interior da Irlanda, não ter ficado em Dublin. Exatamente, tem duas opções, né? Tem o pessoal que fica em Dublin, a gente conhece pessoas que fizeram intercâmbio em Dublin, e nós fizemos em Cork. Apesar de nós termos ido para o interior, né, que foi assim, uma escolha acertada, um lugar maravilhoso, mas eu achei bacana, porque a gente ficou um dia em Dublin, né? Nós alugamos um apartamento até né? Pelo Airbnb. Não foi um dia, não, foi um fim de semana, tô maluca. A gente ficou um fim de semana em Dublin. Na verdade, foram 2 semanas. Tá falando aí, ó. A Larissa interior é melhor. Nossa, já está com muito prestígio. A Larissa no Instagram, acompanhando nossa live aqui. Mas a gente passou um fim de semana em Dublin, então assim, a gente fez um city tour, a gente conseguiu assim visitar, né, os pontos mais importantes da capital, que é Dublin, ainda que rapidamente.
para a gente estudar, ter aquela vivência do interior. Então, assim, eu não trocaria nossa vivência no interior para estudar na capital, mas, por outro lado, eu acho que aquele passeio que a gente fez em Dublin, ele foi, assim, culturalmente, eu achei que foi válido para nós, porque, só para explicar para o pessoal, foram 3 semanas viajando pela Europa. Na primeira semana foi a ida da viagem, a gente passou um fim de semana em Dublin. De Dublin, a gente foi para Cork, que era a cidade mesmo onde a gente iria estudar, fazer o nosso intercâmbio. Aí a gente ficou em 2 semanas em Cork, mas a gente viajava muito, assim, por exemplo, nos fins de semana, às vezes no fim do dia, em excursões na região. E na volta, a gente ainda passou, foi o quê? Mais 2 dias em Amsterdã, né? Na Holanda. Deu um dia e meio. Conta a história, o trajeto da viagem, na história toda, enfim, acabou ficando menos tempo do que a gente esperava ficar. Mas a gente também ficou em ponto em um hotel bem assim localizado dentro da estação de metrô, praticamente, de trem. Sim. Então, sim, na Holanda. Foi na Holanda, né, em Amsterdã. Então, assim, a gente conseguiu aproveitar, apesar do nosso cansaço, né? Nossa, eu tava morta, eu tava moída. Gente, não sou companhia para turistar, fico moída de cansada, encho o saco de todo mundo, que eu não tenho preparo físico, eu não tinha preparo físico para acompanhar a Jean, a Cláudia, minha irmã, principalmente a Cláudia, que não tá aqui. Cadê ela? Pensa no atleta. A Cláudia tem físico de atleta. Nossa Senhora! Ela gosta de caminhar, né? Então, assim, eu acho... Não, mas você tá falando de você enche o saco, reclama, não. Foi bacana. Você foi legal, foi legal. Assim, eu até ficava comentando com a Larissa, falava assim, Larissa, nossa, tô preocupada com a Camila tão jovem, não faz exercício. Tô moída! Larissa grávida, é verdade. A minha querida sobrinha tinha dias de vida, né? De existência aí. Ô, gente, essas meninas, elas viajaram comigo e assim, né, Cláudia também, mas Larissa grávida e não me contou nada que estava grávida e eu agradeço muitíssimo por não terem me contado, porque eu teria surtado, apesar de ser uma pessoa bem tranquila, eu teria ficado muito preocupada porque a gente visitou muitos castelos, subimos num castelo muito louco, né? Sim. Quem é claustrofóbico ou acrofóbico passa aperto nessa viagem. Porque a gente visitou... Eu sou acrofóbica. Mas eu sou acrofóbica, mas melhorei muito nos últimos anos, né? Eu acho que eu já tô assim... Mas eu acho que o legal é que também não avisaram pra gente que aquele castelo, que foi o último que a gente visitou, né? Foi o último dia que começou a chover em Dublin, em Cork, e foi o último castelo e eu não sabia, não imaginava que aquela escada ia ficar daquele jeito antes de chegar lá no topo. Eu não sabia, porque se alguém tivesse me falado, eu não teria ido. Então, eu sou muito assim, né? Não me conta nada, não. Uma vez eu fui numa montanha-russa na Disney, que eu nunca vi um trem mais louco do que aquele. Era tudo escuro e ninguém falou pra mim que era assim. E a gente foi. E quando sentamos, que eu falei assim, não vai acender a luz não, que negócio é esse? Que começou a rodar e eu só via, eu não lembro, né, que isso tem muitos anos, eu só via aquelas estrelinhas porque simulavam o espaço. Eu saí de lá assim, por que ninguém falou nada pra mim? Então não me conte nada, porque a experiência vai acabar aí quando você me conta. Então eu acho assim, Camila, que você se comportou muito bem. Se comportou muito bem. Então, gente, olha só. Agora vamos passar para a parte de custos. Quais os custos? Certo. O custo para a gente, né, no caso aí, ou você quer falar sobre o nivelamento primeiro do curso? Você escolhe. Não, vamos falar sobre os custos, né? Porque eu sei que muita gente está assistindo essa live por conta disso. Primeiro, vamos fazer um marco temporal aqui. Estamos falando de, mais ou menos você chamou a gente, foi tipo já fevereiro, foi no inicinho, né? De 2018, a excursão, tô louca, o intercâmbio seria no meio de 2018, né? Então estamos falando deste ano do euro a mais ou menos uns R$4. Larissa, minha irmã, me corrija se eu estiver errado aí, porque a Larissa que faz os orçamentos,
ela é até melhor para poder falar a respeito disso do que eu. Só para o pessoal poder compreender, tem 3 custos envolvidos aí neste intercâmbio. Isso aqui é uma live real para poder ajudar as pessoas a se programarem, a se decidirem, né? Então eu me propus realmente, né, a explicar. Existe o curso e a hospedagem. Nós optamos por ficar no sistema de casa de família que acolhem os estudantes. Que é, tudo bem, Lara, eu consultei a minha planilha para fazer aqui a live. Então, tem casas de famílias que acolhem estudantes adultos, né? Então você paga por essa hospedagem, eles te ofertam um café da manhã e uma janta, e mais a estadia, né? A host que eu fiquei, por exemplo, não aceitava adolescente, tudo era só para adulto mesmo, e o curso. Isso aí tem uma agência que faz a intermediação, né, que hoje é a empresa da Jean, a Way Idiomas, portanto, chamem ela. Então, isso aí é um custo. O curso da escola de idiomas e a acomodação que é a escola de idiomas que te oferece. E eu, assim, a minha irmã sabe, a gente deu muita sorte, nós ficamos na mesma casa, né? A nossa, não vamos dizer host mother, porque a gente é adulta, né? Mas a nossa host, ela era ótima, sensacional, cozinhava divinamente bem e oferecia vinho pra gente, né? Larissa não podia tomar porque já estava grávida, mas assim, tudo, nós fomos muito bem acolhidas e mais o curso. Então a escola que indica as famílias que recebem os estudantes. Fiquei num quarto confortável, com toda a estrutura, com escrivaninha, cama de casal para mim, cama de casal para minha irmã no quarto dela. Então, um custo é esse. Outro custo é a passagem. Aí você tem que comprar a passagem, não Cork fica bem no interior, né? Nem para Dublin a gente não achou, a gente desceu na Holanda, não foi? Na ida e na volta na Holanda, e aí você Sim. desce no aeroporto da Holanda, aí você tem que providenciar ainda, né, um segundo voo para Dublin. Então tem uns custos envolvendo... Só um pouquinho aí, Camila, porque na época eu cheguei a encontrar uma passagem para a gente poder ir, eu não me lembro se foi de Amsterdã ou de um outro ponto na Europa, para Cork direto. Só que a gente acabou perdendo essa passagem porque a gente precisava decidir, eu acho que alguma coisa da agência que estava aqui resolvendo, você lembra? Mas eu acho que foi bacana a gente ter perdido essa passagem para poder ir para Dublin e ficar lá o fim de semana e conhecer. Eu acho que foi legal. Certo. Mas em todo caso, isso entra no custo, né? Se a pessoa não conseguir ir direto e tudo. Então tem um primeiro custo envolvendo o curso de inglês e a acomodação, um segundo custo envolvendo aí a questão da passagem, né? Você sair do Brasil, ir para a Europa, ver onde que você vai descer, ver se é o caso de pegar um segundo voo. Mesmo assim, Cork fica no interior, para quem está indo direto para lá, tem que providenciar, né, a baldeação e tudo. E tem um terceiro custo, que são os gastos do cotidiano lá. Então, assim, é alimentação, são os passeios turísticos, né, um sorvete que você quer comprar, lembranças, né? Porque como que vai passeio num lugar desse sem levar lembranças? Então, essas 3 categorias de custos ficaram alguma coisa entre 15 e 16 mil reais. Antes que o pessoal se desespere, gente, tem muita gente que vai assistir essa live na reprise, você não paga tudo isso de uma vez, entendeu? Você faz uma programação. Então, assim, a passagem, por exemplo, é possível você parcelar no cartão de crédito. O curso, se você tiver como pagar à vista, você até ganha um desconto e tal. Os euros, você também vai comprando de pouquinho em pouquinho. Ficou mais ou menos uns 7 mil de passagem, não foi, Jean? Mais ou menos. Foi. De Foi, transporte. mas também vamos considerar que a gente comprou uma passagem de última hora. Em alta temporada. Última hora. Em alta temporada. Porque até que a gente decidiu comprar passagem, já era mais ou menos mês de maio. Exatamente, era mês de maio. Para quem vai... E aí, o que aconteceu? A gente acabou comprando uma categoria que era uma categoria excelente, que a gente voou na... Esqueci o nome aqui, gente, da empresa. Ixi, deu um branco total aqui.
KLM, KLM, excelente, de primeira linha, excelente. KLM, a gente voou na KLM e numa categoria melhor que foi acima um pouquinho daquela econômica, da baratinha, Sim, isso. sim. Larissa tá colocando. A Até Larissa a tá gente falando... tinha uma prioridade na fila, lembra? A gente passava. Sim, a Larissa está falando de um quarto custo que eu me esqueci, mas que é importante, que é o seguro viagem, viu, gente? Seguro viagem Isso. também entra aí, nesse quarto custo. Por isso que eu falei que ficou mais ou menos uns 16 mil, eu acho que assim, colocando tudo entre 15 e 16, mas assim, mais para 16. Então foi 7 mil a passagem, o curso e a hospedagem ficou mais ou menos o equivalente a 5 mil reais, mais ou menos. E a gente levou mais uns 4 mil reais em euro para poder gastar, mais ou menos. Então, ficou alguma coisa em torno disso. Sugestão minha, parcela a passagem no cartão, tenta juntar um dinheiro para tentar pagar o curso à vista, tentar. Então, assim, você vai se programar para ir, por exemplo, daqui a um ano, em julho do ano que vem, né, já sem quarentena e tudo. Começa a juntar um dinheiro para você pagar o curso e a hospedagem à vista. O euro, você vai comprando de pouquinho em pouquinho. Então, o euro está R$6, é um absurdo. Chegando a 4, você compra um pouquinho. Tenta se programar, nós fizemos em 6 meses, mas tenta se programar para ir em um ano, entendeu? Se você tá trabalhando, né, é uma pessoa que trabalha, que eventualmente tem uma reserva financeira, quer investir, um ano é um prazo razoável para você fazer a sua programação. E assim, abre uma planilhinha no Excel, né, ou mesmo no Word, vai lançando os gastos aí, de repente faz uma poupança específica para isso, entendeu? Porque é um investimento no curso de inglês, é um investimento no seu capital cultural, né, um investimento aí numa experiência de turismo. Então, para a realidade do euro, a 4 e pouco de janeiro até junho de 2018, o custo foi esse. O que a Lara está falando aí? Que ela foi com o marido para o Canadá, em Toronto, depois pegaram um voo para Vancouver, não deu 5 mil. Os dois. Ah, sim, baixa temporada. Baixa temporada. Sim. O curso... Se quiser ir na baixa temporada, se puder ir na baixa temporada, excelente, porque isso cai muito, esse valor cai bastante, né? Não vou dizer com euro a 6, porque se eu não me engano bem, a gente comprou euro eu acho que foi deixa me ver se eu lembro. 4 e pouco. Foi menos um pouquinho, porque ano passado eu fui e eu comprei euro, tá mais recente. Quanto que eu comprei ano passado? Eu não sei, o euro subiu tanto que agora não dá para eu fazer. Eu tenho que ver realmente nas minhas anotações o que eu comprei do ano passado, tá mais recente, porque para Cork eu não vou que ter em mente, porque eu lembro que ano passado eu comprei até de uma amiga minha que está em Lisboa, uma parte. Então ela tem uma conta aqui no Brasil, eu acabei transferindo para ela uns dias, vamos dizer, um mês e pouco antes de ir, e ela segurou um valor legal para mim. Então, ano passado eu vou dizer que eu comprei praticamente um pouquinho a mais do que eu comprei em 2018, em junho de 2018. Mas eu acho que foi bem menos um pouquinho, Camila, de 4. Eu acho que de 2018 para cá o euro Se foi menos, bastante. foi tipo 3,80, 3,90. Eu acho que se pensar numa média de 4, dá para a pessoa se programar. Eu acredito. Sim, arredondando, né? Se considerar que vai pegar o euro a 4, isso. Isso. Mas se for na baixa temporada, por exemplo, a escola, eles funciona oferecem... o ano inteiro. Sim, funciona e tem muito desconto. Às vezes eles fazem... Você estuda 3 semanas pelo preço de 2 semanas, que eu já vi. Exatamente, esse valor nosso é na alta temporada, porque em razão eu e da Jean sermos professoras, a gente só tem condição de viajar em julho ou em janeiro, né? Dezembro e janeiro. Muito eventualmente em outubro. Né? Mas como eu tinha a intenção de passar as férias de julho estudando e tudo, então assim, esses valores realmente altos por conta da alta temporada. Se você tiver condição de estudar na baixa temporada, você consegue ir enxugando os custos mesmo. Programar em um ano, gente. Programar em um ano. Se você tá trabalhando hoje, né?
É você realmente sentar e fazer uma programação. Tem Isso. intercâmbios também que as pessoas trabalham, estudam por um período maior de Sim. tempo, né? É porque o nosso curso foi um curso de férias, mas dá para você considerar outras possibilidades também. Bacana. E também vale lembrar, não sei se aconteceu com você, Camila, mas eu e a Cláudia, na turma que a gente estava, a gente escutou algumas pessoas reclamando de outras escolas, pelo menos umas duas outras escolas em Cork, e eu ouvi também reclamação em relação a uma escola de Dublin. Eu acho assim que a gente acertou muito indo para a escola que a gente estudou, porque existem escolas que realmente bagunçam muito as coisas. Então, às vezes, nem sempre vale a pena você pagar muito barato, porque você acha assim, eu já estou em outro país, então qualquer coisa que vier em termos de aula de inglês já é lucro. E não é Não, de forma verdade. alguma. A gente vai falar, é o próximo tópico, né? Uhum. Próximo É, tópico. certo. Pode, a questão aqui da escola e do nivelamento, como é que é feito? Se você puder falar um pouquinho. É certo. É, A IB até perguntou com relação à diferença do inglês. O que acontece? Eu estudei a minha vida inteira e o inglês americano, né? Que é o mesmo inglês com o qual a Jean trabalha no curso dela. E todas os professores, né, que eu tive de referência era só inglês americano. E tem uma diferença, sim, do inglês britânico. Ah, Lara, já já a gente vai falar de turismo, lugares para conhecer, enfim, o no musical. meu chat aqui, Camila, ele travou. Ele está Ah, eu travado tô vendo, no último comentário da Larissa. tudo Mas bem, você pode ir pode comentando. responder. Então, assim, o inglês que se fala na Irlanda é o inglês britânico. Existe, sim, uma resistência, né, do pessoal lá em relação não só ao inglês americano, mas tudo que diz respeito à cultura dos Estados Unidos. Eu me lembro que a primeira aula, né, era o professor fazendo umas críticas ao American Dream, aquela coisa toda. Então, assim, isso impacta, né, na forma como eles te avaliam, você sente, assim, mas não é Uhum. nada que, você vê, houve um outro comentário, mas não é nada que te impeça de viver a experiência. É claro que eu, pelo Sim. menos, não saí de lá falando inglês britânico, mas, assim, você nota, né, você percebe de uma forma mais detalhada essas diferenças. E como é que Uhum. funciona o curso de inglês? São módulos de semana. Cada semana eles estão estudando um tema. Então, uma semana é, sei lá, vocabulário de guerra. A outra semana é vocabulário de mercado do trabalho. E eles trabalham com os níveis. O nivelamento lá é o nível A, né, A1 e A2, que seria o iniciante, né, Jean? O Isso. nível B, que seria o intermediário, tem B1 e B2, e o C1 e o C2, que seria o avançado. Sendo que C1 é avançado e C2 é nível nativo, assim. A escola trabalha só com o C1, que é o mais avançado. A Jean, por exemplo, fez o nivelamento, o nível dela seria o C2, que é o fluência absoluta. Só que na escola não tinha nível para ela. Eles queriam aproveitar ela de professora. Lá no fim das contas, a professora estava mandando ela dar aula no dia que ela estava passando mal. Mas um Pois pouquinho eles é. seguram, mas um pouquinho eles seguram ela lá. Imagina. Foi tipo isso. Imagina, mas eu já ouvi falar, viu, de professor que foi fazer intercâmbio em outro, no Ficou, Canadá, né? uma história, e aí chamaram a pessoa para ir trabalhar e ela ficou, tipo, retornou e ficou por lá, mas não seria o meu caso. Mas assim, eu acho que ela mais aqui brincou porque ela tava num dia não estava muito legal e ela era muito extrovertida, ela passou por mim na escada, eu tava parada e ela falou assim, e aí, quer dar aula pra mim hoje? Porque eu não tô, tipo, não tô Mas se você valendo. tivesse topado, ela te passava bastão, viu? Não acho que ela tava com brincadeira, não. Mas, então assim, aí como é que funciona essa questão do nivelamento? Você tem que fazer uma prova, eles te mandam um link, né, para testar as habilidades, e aí eles vão e te enquadram em algumas das turmas, tem várias turmas diferentes do mesmo nível. Teve uma questão envolvendo o meu nivelamento, porque ele expirou, aí eu tive que solicitar outro link, foi uma semana que eu estava muito ocupada, eu não fiz a bendita da prova direito,
Você também teve uns pormenores, né? Eles não avisarem Sim. que tinha. Então, assim, eu acho que nesse ponto faltou uma explicação mais detalhada de como que era a prova, das Isso. habilidades que Não eles iriam exatamente da escola, da mas da escola, pessoa que da estava pessoa fazendo, que estava, agenciando. da pessoa que até então estava agenciando a gente. Mas no fim das contas, né, no frigir dos ovos, para a gente poder resumir, eu fiquei na turma do C1 também, que é o avançado, mas não na Uhum. mesma turma da Jean e da Cláudia. Acabei ficando em outra turma também do C1. E assim, pessoas de todos os lugares, pessoas do mundo inteiro, né, na nossa sala. E como é que funciona? O curso ele tem a duração de 40 horas, para quem vai ficar 2 semanas. Por quê? São Uhum. 4 horas por dia, no horário da manhã, são 10 dias, né? Uma semana os dias úteis e outra semana, então dá 40 horas de curso. Só que o aprendizado vai além dessas 40 horas, porque é uma imersão. Sim. A escola, ela tem várias atividades, essa onde a gente ficou, né, em Cork. Depois eu vou postar essa live aqui no meu canal do YouTube, vou colocar todos os links e tudo para vocês, os links da Jeana, né, ela também vai postar nas redes dela. Uhum. Mas à tarde tem várias atividades culturais. Então a gente teve, por exemplo, aula por exemplo, música e cultura irlandesa, arte irlandesa, tem um city tour pelos pontos mais legais da cidade. Então, assim, tem muitas atividades extracurriculares à tarde. Sei lá, tem dicas de como arrumar emprego, como montar currículo, esse tipo de coisa, assim, Uhum. dependendo do seu objetivo. Então, aulas de manhã, né, 40 horas, porque são 4 horas por dia, e atividades extracurriculares à tarde. Teve até uma aula que a Cláudia participou, eu acho que vocês não participaram, que era num pub. Eu não me lembro se foi sobre música irlandesa ou se foi sobre. Eu não sei, acho que foi sobre música que ela foi num pub, que eles fizeram essa aula num pub. Sim, sim. E vale lembrar, a Larissa está lembrando aí no chat, que essas atividades extracurriculares são todas gratuitas. Se você quiser, você fica o dia inteiro da escola, você sai lá à noite com esses aprendizados. Nós não fizemos atividades extracurriculares a semana inteira, porque a gente aproveitava para almoçar e turistar, né? Conhecer um castelo lá perto, né? Visitar o relógio gigantesco lá, que era o mais famoso da cidade. Teve um dia que a gente foi no musical do Mágico de Oz. Então, assim, a gente não ficava todos os dias na escola, mas todos os dias tem atividade. É uma imersão completa. Então, o curso, como eu falei, né, para quem fica 2 semanas, dá para você fazer uma semana, dá para fazer 3 semanas, você compra por semana. Mas para quem vai passar as férias de julho, 2 semanas, 40 horas, no horário da manhã, com atividades extracurriculares à tarde. E fora a imersão, né, de você conviver com as pessoas que vão te acolher, com os colegas, né, do curso, e todo esse incentivo para que você utilize, né, a língua inglesa o tempo inteiro. Exatamente, isso é muito legal. E eu acho que uma das vantagens da gente ficar com a família irlandesa também é essa, de poder conversar com eles. Mesmo que a gente não está lá na casa o tempo todo, mas, gente, uma interação que a gente tem de 15, 20 minutos com a pessoa falando inglês, isso já agrega bastante. Isso já ajuda demais. Eu tive essa experiência quando eu fui fazer o intercâmbio no Chile. E assim, a família quase não estava em casa, eu tinha a chave, a gente sempre tem a chave dessas casas, né? A gente entra, sai. Claro que tem algumas coisas, questão de regulamento, de horário, por exemplo, no Chile não tinha. Eu podia entrar, sair a hora que eu quisesse. Lá em Cork eu percebi que tem um horário para a gente retornar para casa, né? Que eu acho que. Não, na verdade, não era um horário na casa que eu estava, era um horário para a gente usar o micro-ondas para esquentar a comida. Eu não sei se onde você estava também tinha essa regra. Não, assim, a casa, a proprietária da casa em que a gente ficou deu a chave, ela falou, meninas, vocês são adultas e tudo. A gente não usava micro-ondas. Mas a gente não fazia nada, assim, não era a gente que esquentava a nossa própria comida, porque ela cuidava de tudo, assim, a gente jantava com a família, sabe? Todos os dias a gente jantava com a família, só o café da manhã que não, porque quando a gente saía, eu acho que ela já tinha saído, mas ela deixava a mesa arrumada pra gente. Eu fiquei viciada num cereal irlandês, eu trouxe uma caixa gigantesca pro Brasil, que em uma semana eu já tinha dado cabo, sim. A Larissa também comprou.
Mas assim, então assim, a gente não passou por essa coisa de esquentar em razão em razão, assim, a gente não tinha essa regra. Vale lembrar que julho é verão, mas não é um verão igual ao do Brasil, é um verão fresquinho. E tem a regra do banho, viu, gente? País da Europa, você não pode tomar mais de um banho por dia. E tem que ser um banho rapidinho, porque eles não têm essa cultura do Olha banho. que interessante. Lá onde eu fiquei, ela não falou nada para mim sobre banho. Eu acho Não que é estava no muito legal. regulamento, eles não falaram também, não estava no Ah, tá, regulamento. A gente tá. não. Né, é porque eu acho muito legal também a gente ver na casa, né, conversar, perguntar. Eu senti falta disso. Eu até reclamei com a pessoa que fez essa, né, que foi a agenciadora nossa, que na verdade eu reclamei com ela e também reclamei na escola que eu precisava de orientações mais claras. Mas isso também foi um problema aqui do Brasil que não orientaram a gente em relação a essa conversa lá. Então, agora eu já oriento as pessoas, né, os alunos que vão, eu já falo, olha, chega na casa e pede para saber as regras, porque mesmo que tenha um regulamento, ainda tem algumas outras coisas, que a questão da host da minha casa, que ela não gostava que usasse o micro-ondas depois das 21 horas. Se a gente fosse desculpa, das 23 horas, às 11 horas da noite, porque ela falou que teve problemas com adolescentes que usaram o micro-ondas, tipo, chegaram tarde e usaram o micro-ondas 1 hora, 2 horas da manhã, né? E ficaram fazendo barulho na cozinha, essas coisas. Então, assim, eu respeito, eu entendo, porque você quer hospedar a pessoa, mas você não quer ficar acordando 2, 3 horas da manhã com barulho na cozinha, com confusão na Sim, cozinha, né? Então ela me perguntava sempre: você vem jantar? Ela perguntava, pedia para avisar quando não fosse jantar. Como na noite que a gente foi pro teatro, né? Eu já cheguei lá, uhum. já era quase meia-noite, que eu fui pegar um ônibus, né? Eu fui pro ponto de ônibus, que eu era a única que estava pegando ônibus, porque eu fiz uma exigência de ficar numa casa que fosse nova, porque eu tenho muita alergia e eu pensei, puxa vida, Irlanda, Europa, tudo velho e vai estar tudo cheio de ácaro. Era essa a minha ideia. Então me colocaram numa casa, num condomínio novo, novíssimo o condomínio, mas era um pouquinho distante, então eu pegava ônibus. E essa noite eu não imaginei que o ônibus, depois de certo horário, não tinha mais ônibus. E eu peguei o ônibus, o teatro acabou, tipo, quase 10 horas da noite, e eu fui pro ponto e o ônibus só passou 11 e pouca. Então, essa noite eu avisei para ela que a gente não ia jantar, como algumas outras noites também. Então, assim, é muita atenção às regras, tudo é conversado. A minha rosto também ela Sim. era legal, era bacana. Nossa, a Ela nossa era maravilhosa. Essa questão do banho a gente nem perguntou para ela, assim, a gente viu no regulamento, a gente tomava um banho só por dia, rapidinho, mas assim, tomava ela dois. tinha uma cesta de produto, de sabonete, essas coisas lá pra gente, sabe? A gente que não Que usava porque a legal. gente tinha trago do Brasil. Mas ela era um Uhum. amor maravilhosa. Só que ela não é muito dada às redes sociais, à internet, assim, a gente tinha dificuldade de avisar as coisas para De ela, comunicar. de Uhum. comunicação, a gente tinha dificuldade, assim, para poder avisar, por exemplo, o dia que não ia e tudo. Mas, assim, maravilhosa, a gente não tem o que reclamar, cozinhava muito bem, uma comida perfeita, a gente fazia as refeições com a família, e ela tinha um marido, né, e um filho adolescente, mas o rapaz não estava lá a maior parte do tempo, né? Ele chegou depois. Mas, assim, é uma Uhum. experiência que a gente realmente recomenda. A nossa amiga, a Cláudia, ela tem intolerância a glúten. Então ela pediu para ficar em uma casa que Isso, ofertasse para ela uma dieta. uma alimentação compatível com isso. E eles encontraram. Então, assim, na nossa casa, por exemplo, tinha uma gatinha, a Sophie. Eu e a minha irmã não temos problemas assim com animais, nem problema de alergia, nem de não gostar e tudo. Mas você pode dizer que eu quero ficar numa casa que não tenha gato, porque eu sou alérgica. Ou eu quero ficar numa Isso, que casa foi o que meu ninguém caso. fume, que ninguém Uhum. fume, ou você avisa que tem intolerância à lactose para eles. Eu, por exemplo, Uhum. não tomo leite de vaca. Eu avisei, ela providenciou um leite de soja para mim. Não que eu tenha intolerância, mas Uhum. eu não tomo o leite de vaca in natura, eu não tomo, de jeito nenhum. Então, assim, você avisa e eles encontram uma casa para te receber com um perfil Uhum. compatível, né, com o seu gosto. A Isso. Cláudia, por exemplo, gostava de criança, falou que não tinha problema em casa que tinha criança, e aí ela ficou em uma casa que tinha 3 crianças.
Isso, ela Então, acabou assim, até ficando de babá uma noite exatamente, teve uma noite, ou teve uma sair com noite o que ela. marido para comemorar alguma coisa, acho que aniversário de Exatamente. casamento. E a host dela viu que ela tinha tanto jeito para criança que falou: Você quer estar com as crianças para mim hoje, tipo, 2 horas? E ela ficou, e ela falou que depois a host ainda pagou. Ainda Pagou teve que ela, levar ela, não quero. Aí levou ela no cinema no dia seguinte, ou daí 2 dias, pagou isso também a mesmo. entrada do cinema. Ela ficou super E amiga da host. Foi isso mesmo. ficou. E ela quer voltar à Irlanda por causa da host. Eu já não fiquei tão amiga da minha host, porque eu acho que a minha host combinou muito comigo. Tipo, eu entrava na casa, eu no meu canto e ela no canto dela. Então, Ah, eu tinha não. que ficar no meu canto. Mas eu Não, a nossa conversava era com super ela. legal. A nossa falava umas coisas assim parecidas com o que a nossa mãe fala mesmo. E ela, nossa, ela Sério. era um amor. Ela chamava a gente, batia papo e queria saber da nossa vida e pediu para ver Aham. fotos, assim, sabe? Fotos dos nossos maridos. Aham. Enfim, ela era muito legal, rendia muito A minha papo, host um também, amor. ela era mais no canto dela. Então, às vezes ela ia conversar nas primeiras noites, né? Quando eu tava lá, eu chegava, ela não tava dormindo. Aí ela ia conversar comigo, ela falava assim: porque nos Estados Unidos a gente faz assim. Aí umas 2 vezes ela falou isso pra mim, né? Aí eu falei assim com ela, eu falei, como que ela sabe? Será que ela sabe que eu morei nos Estados Unidos? Mas aí eu falei umas coisas pra ela, ela começou a perguntar, aí meio que ela fazia uma cara assim, eu acho que era por causa do inglês, o jeito de Aham. conversar, que embora eu não fale inglês como americano, que também, né, a gente tem o sotaque da gente, mas é muito parecido a entonação, o jeito de falar as Você coisas. tem cara de americana, Jean. Ela te olhava, eu acho que ela te achava meio americana, assim. Não só pelo Sei lá, inglês, mas mas pela sua ela, cara, pelos seus ela modos, eu sempre acho. falava, ela falava assim, por exemplo, ela me oferecia um cookie, ela me ofereceu, a primeira vez que ela me ofereceu o cookie, ela falou assim, would you like a biscuit? Aí eu falei assim, what? Eu fiquei assim, tipo, ela tá falando biscuit comigo essa hora da noite, porque eu tinha me esquecido que biscuit no inglês americano é um bolinho que a gente come no café da manhã. E aí ela, pela minha cara, ela leu. Ela falou assim: eu sei que lá nos Estados Unidos o biscuit é outra coisa. Então eu tinha que te oferecer um cookie. Aí ela foi lá e pegou os biscoitos. Aí eu falei: tá, obrigada e tal. Mas era muito engraçado. Mas assim, foi uma É, experiência muito bacana, porque eles falam inglês britânico, mas é outro sotaque. Não é igual um britânico, um inglês falando, né? Então acho que isso enriqueceu bastante pra gente ah, perceber esse outro é, sotaque. sim, eu acho que eles reconheciam o brasileiro de longe, né? Não sei se por causa do jeito que a gente falava, mas em vários lugares eles falavam, brasileiro. Sabe, eu mudo, as pessoas me perguntavam se eu era brasileira. Eu falei assim, gente, que impressionante. E os próprios brasileiros mesmo, né? Em todos os lugares. Mas tem Isso. diferença, sim, mesmo para o pessoal que fala inglês britânico desde sempre, tem a gente vê que Uhum. tem um pouquinho de diferença, talvez por ser Cork, né, por ser interior, por Isso. ser, mas Aham. tem uma diferença, sim. Mas foi legal saber essa diferença. Camila, acho que a gente chegou aqui num ponto bom, né? Que a gente conseguiu falar sobre Uhum, todas essas experiências nossas, né? Você sim. falar sobre a sua experiência, sobre a sua visão sobre a Irlanda, sobre Cork. Eu acho bacana deixar também aqui, se o pessoal quiser seguir a escola, eu não tenho problema nenhum Uhum. com isso, né? A gente Cork segue English College. Isso. e só procurar aí nos nossos, né, no A gente vai Instagram, colocar, esse vídeo TST. vai ao ar, né, tanto das minhas mídias quanto nas suas, e aí a gente E coloca tudo. E no mais, assim, a gente está sempre disponível para tirar dúvida. No meu canal do YouTube, eu cheguei a fazer um vídeo com a Jean, não é o nosso melhor vídeo, gente do céu. 2018 foi um ano que eu estava muito magra. Enfim, a gente também está sempre com cara de cansada, turitando, mas isso. eu vi, Lara, que eles voltaram à aula hoje, eu vi. Então, assim, tem um vídeo lá que eu falo, né, sobre o conhecimento de inglês que você precisa, até fazer prova de concurso público e tudo, mas depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tanto para mim quanto para Jean, né, Jean? Eu vou, E quando eu passar esse vídeo para o YouTube, eu vou colocar o link do vídeo que a gente fez,
E tem também algumas entrevistas, né, minha e da minha irmã no seu canal. Vou colocar o link, né, Sim, das sim. mídias sociais como um Tem, a todo. gente gravou um dia antes de sair de Cork, acho que é Blarney Castle, o castelo de Blarney. Acho que é assim mesmo, eu me esqueci se é Blarney Acho que é Castle. isso mesmo, é um observatório, um planetário lá, acho que foi nesse. A gente fez uma gravação lá, tem até umas pedras assim no fundo. Mas foi muito bacana ter você aqui na nossa conversa sobre Obrigada pelo esse convite, Jean. intercâmbio. Nossa, É, eu, eu que agradeço. a maior parte das pessoas assistem fora, né, do horário da live. Então, assim, eu me coloco à disposição para falar sobre a experiência, né, para poder dar outras dicas, precisar de ajuda para fazer um orçamentozinho, né, fazer o Uhum. planejamento. Só falar com a gente que a gente está à disposição. E vamos Ô, voltar, né, gente, Jean? isso, Passar vamos essa voltar. pandemia, organiza aí. Sim, sim, e é uma coisa que eu ia falar para a gente terminar. Às vezes você pode estar pensando assim, nossa, mas é muito dinheiro. Mas assim, gente, é um dinheiro muito, muito bem investido, porque é uma experiência incrível que a gente guarda para sempre. E acho que a vida, né? Acho não, a vida é feita de Sim, experiências e vale a pena assim você pagar para ter uma experiência bacana, tanto de acréscimo no seu inglês, quanto também culturalmente. E pessoalmente, né? Quando você faz essas amizades, conhece outras pessoas, sim. estabelece esses laços. E eu quero retornar, sim. Eu fico sonhando com o dia que eu vou retornar. Eu também fico sonhando com o dia que eu vou retornar. Dessa vez levando meu marido e minha mãe juntos. Vamos todos para a Isso. Irlanda. Todo mundo estudar inglês. Exatamente. Exatamente. Então tá, um abraço, Camila. Muito Obrigada, obrigada. Jean. Vamos Deixa a live encerrando por salva. aqui. Exatamente. Tchau, tchau.